Olá amigos, amigas, você que nos acompanha em casa, você internauta, para você mais uma vez, programa Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. Hoje o nosso convidado é Silvio Divino de Oliveira. Ele vem aqui pela primeira vez com um tema muito importante para todos nós. Antes, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para que eles possam estar ao nosso lado aqui no estúdio, nos orientando, nos fortalecendo e também ajudando aí você em sua casa, em seu lar, te dando força, te dando coragem, abençoando todo o seu lar. O tema de hoje: as três grandes revelações que o plano espiritual enviou para todos nós, para nós humanos. Essa fala de hoje é comentada pelo Silvio Divino de Oliveira, frequentador e expositor, ex-dirigente do Centro Espírita de Joana d'Arc e também ex-dirigente da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecendo a sua presença e que você, não só nessa vez, que você possa vir outras vezes também falar para nós, para toda Uberlândia, para toda a região e para o mundo, né? Através da TV Cidadania Canal 7 e também pela internet e pelo YouTube, né? Você pode colocar programa Elucidações Espíritas e acompanhar todos os programas que já foram no ar pela TV Cidadania. O tema: as três grandes revelações que foi enviada para nós aqui no planeta Terra, nós humanos, recebemos no plano espiritual. A primeira pergunta que nós vamos fazer ao Silvio: o que significa a palavra revelação? Revelação literalmente significa tirar o véu. Em sentido mais amplo, porém, devemos entender como a revelação de uma coisa que estava não era conhecida e que passou a ser conhecida. Então é revelar uma coisa que não era do conhecimento. Então, exatamente. Então a coisa o pessoal não conhecia e vem a revelação. Deus confiou a alguns homens a missão, de revelar, de trazer as revelações que seriam as leis, não é isso? Sim. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta às entidades que o assessoraram, que o ajudaram na codificação do Espiritismo. Então a resposta é o seguinte: sim, em todas as épocas houve homens que tinham essa missão de trazer à Terra a revelação da lei divina, novos conhecimentos. São espíritos de grande elevação que renasceram com essa missão de ajudar a humanidade a progredir. No livro também de Emmanuel, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, este mentor nos esclarece ainda mais que Jesus, o governador espiritual da Terra, tutor divino das nossas almas, de grande amor pela humanidade, sempre enviou, nas mais diversas épocas, em épocas antigas, pessoas, espíritos elevados, enviados seus, com a missão de trazer conhecimentos espirituais, novas revelações, novos conhecimentos para aquelas civilizações antigas que nos precederam. Essas pessoas são os profetas, são os grandes sacerdotes, são os fundadores de religiões, são os filósofos, são, enfim, os líderes desses povos do passado. Então, sempre houve revelações gradativas da lei de Deus em favor do crescimento, em favor da instrução dos homens em todas as épocas. Quer dizer que para as pessoas progredir, era enviado então os chamados missionários para orientar as criaturas para que elas pudessem progredir moralmente, espiritualmente, crescer, aprender, melhorar. Sempre houve esse trabalho no plano espiritual. Sim, sempre houve. Isso
prova o amor de Jesus pelos homens, por nós da humanidade, né? Nunca nos faltou alimento espiritual nas diversas etapas da evolução humana, né? Nos mais diversos povos, nos mais diversos países, nas mais diversas culturas, sempre houveram grandes enviados que trouxeram grandes ensinamentos para a humanidade. Silvio, entre tantos, essas pessoas que vieram na Terra para trazer ensinamento para nós, é possível destacar alguns mais importantes que ajudou bastante no crescimento e no progresso da humanidade? Sem dúvida, né? Como o próprio título do nosso estudo hoje, As Três Revelações, né? Em função da grande repercussão que tiveram, nós podemos destacar as três grandes revelações, a de Moisés, a de Jesus e a do Espiritismo. Moisés, então, foi uma grande, foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Ele é o primeiro, Jesus é o segundo, o Espiritismo é a terceira revelação. Tá certo. E, na realidade, comecemos, pois, pela revelação de Moisés. Em que época viveu o grande líder hebreu? Sim. Essa data, ela é muito... não há consenso sobre ela, né? Há muita controvérsia sobre isso entre os estudiosos. Uns falam em 1500 anos, outros 1400 anos, outros 1300 anos antes de Cristo. Nós, nas nossas modestas pesquisas realizadas, né, chegamos à conclusão de que Moisés, pelo menos o seu nascimento, se deu durante o reinado do Ramsés II, faraó egípcio, que o reinado dele, segundo os estudiosos, começou por volta do ano 1300 a.C. e durou 67 anos. Então foi nesta época, pelo menos, que Moisés nasceu no Egito, né? Porque o povo hebreu estava escravizado no Egito nessa época. E fala mais um pouco de Moisés. Moisés, o que? Ele tinha aquele poder de congregar as pessoas. A fala dele era diferente, tanto é que ele conseguia fazer com que as pessoas o acompanhassem. O que tinha o Moisés de especial entre os hebreus? Assim, Moisés, sem dúvida nenhuma, foi um grande líder, né, para fazer o que ele fez, né, liderando um povo ainda muito atrasado, né, espíritos muito turbulentos ainda. Ele foi realmente um grande líder. A sua história é bastante conhecida. Como eu disse, ele nasceu no Egito Antigo, na época do Ramsés II. Nesta época, havia um decreto do faraó que todos os filhos dos hebreus, nascidos do sexo masculino, deveriam ser mortos afogados no rio Nilo. A sua mãe teve a criança e, como toda mãe, ficou numa situação difícil, né? Ele escondeu o menino por 3 meses. Após 3 meses, vendo que não era possível mais escondê-lo, ela teve a ideia de fabricar, de confeccionar aquele cesto de junco, né, que foi devidamente preparado para que não entrasse água, e colocou o cesto no rio Nilo, próximo a um local onde que a princesa, a filha do faraó, estava se banhando juntamente com umas criadas dela, as escravas. E a irmã dele ficou também observando o que ia acontecer. Aí, quando a princesa viu o cesto, pediu às criadas que trouxessem o cesto. Ao destampar o cesto, encontraram um menino, né, chorando, e a princesa, talvez inspirada pelo alto, né, se condoeu da situação daquela criança e resolveu adotá-lo. Nesse momento, a irmã que acompanhava o fato se aproximou e perguntou a ela se ela queria que ela arrumasse uma ama de leite para a criança. E ela concordou que sim. A menina foi lá e chamou a própria mãe de Moisés para cuidar da criança, e ela cuidou até ele ficar grandinho e entregou a princesa, que o adotou, e ele foi educado, né? Ela não só o adotou, mas ela propiciou a ele uma esmerada educação junto aos grandes círculos iniciáticos dos grandes sacerdotes do Egito. Essa, em síntese, é a história do nascimento. Essa princesa, Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz,
ele nos esclarece que era termutes. E daí a minha conclusão que Moisés realmente renasceu ao tempo de Ramsés II, porque Termutes era filho de Ramsés II. Então, uma coisa deduz a outra, né? Então, por essa informação de Emmanuel, Termutes, que o acolheu generosamente, propiciando-lhe essa esmerada educação, era filho de Ramsés, portanto, eu concluo que Moisés realmente renasceu ou nasceu no Egito Antigo ao tempo desse faraó. Bom, nós estamos falando para as pessoas que nos acompanham em casa, via internet também, que não pode ficar assim. Quem que é Emmanuel? Emmanuel é um espírito, né, onde o Chico Xavier recebeu várias mensagens, né? Então, um espírito bom, um espírito de luz, que passou essas comunicações para nós em vários livros, onde você citou aí, O Caminho da Luz é um livro que é todo informado, né? Todas as informações que tem ali é por esse espírito de Emmanuel. Então, o Emmanuel passou essa informação também. Sim, o Emmanuel é o guia espiritual de Chico Xavier, né? Um espírito muito culto, né? Que deixou várias obras, uns romances muito bonitos, como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. E ele vai lá, ele aprofunda, né? Ele vai lá antes de Cristo, ele vai lá e busca todas aquelas informações para nós. Porque ele viveu nessa época, né? Ele foi contemporâneo de Jesus. No seu livro Há 2000 anos, ele narra inclusive o encontro dele com Jesus, os acontecimentos da crucificação, com a atuação de Pôncio Pilatos, né, que era romano também. E esse livro, A Caminho da Luz, é um livro em que Emmanuel ele faz uma abordagem da história, uma síntese da história humana vista do plano espiritual, desde o surgimento da Terra no cenário, vamos dizer assim, do sistema solar até os dias atuais. Interessante, muito interessante as pessoas saberem que esses espíritos que comunicaram com Chico Xavier, que deixaram várias obras, são espíritos assim que viveram naquela época e fortalece, né, tudo aquilo que aconteceu naquela época com palavras fáceis a gente entender e compreender, né? O Emmanuel realmente ele trouxe muita coisa importante para nós, muita revelação que veio acrescentar, né, não só a Bíblia, o Evangelho de Jesus, que é a Bíblia, como também a história, né, que aparece aí por todo esse mundo afora. O Moisés, a gente poderia dizer que ele era médium? Sim, sem dúvida, não resta dúvida quanto a isso. Pelos seus feitos, por tudo aquilo que está escrito na Bíblia, a gente percebe claramente que Moisés foi um grande médium e ele trabalhou para retirar o povo hebreu da escravidão no Egito, e depois que conseguiu retirar o povo, né, isso é descrito lá na Bíblia com detalhes, ele conduziu esse povo por 40 anos no deserto até chegar à chamada Terra da Promissão, Canaã, onde ele não entrou, desencarnou nas vizinhanças dessa terra. Mas uma coisa importante a destacar nesses 40 anos, que ele, como médium, recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos da lei divina de altos enviados do Cristo. Espíritos de grande luz que trouxeram essa base, essa síntese, né? Essa essência da primeira revelação, que são os 10 mandamentos nesse chamado Monte Sinai. Isso também é descrito lá na Bíblia com detalhes, né? Muito bem. Agora eu quero falar para você que nos acompanha, para você internauta, você que está aí na sua casa, eu quero te fazer um convite para você ajudar a Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E nós precisamos da sua ajuda. O idoso precisa muito de ajuda, porque o custo de manter o idoso numa entidade para idosos, os custos são muito altos. Precisa de fisioterapeuta, precisa de nutricionista, precisa de médico, precisa de enfermeiro. O custo é muito alto. E você pode ser um dos nossos parceiros.
fazendo uma visita, levando sua doação, né? Marcando uma visita. Você pode marcar pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. Também via e-mail, você pode passar o e-mail para nós pelo cjn.mg@terra.com.br. Se você não nos ajudou, por favor, colabore com essa entidade, que nós temos ali 60 idosos e mais 104 pessoas portadoras de transtornos mentais recebendo atendimento e precisa muito de você como voluntário. Voltando então à entrevista, a fala do nosso companheiro Silvio Divino, frequentador da Casa Espírita Joana d'Arc, situado na Rua Tuiutaba 633, aqui do bairro Operário, no bairro Nossa Senhora Aparecida, do bairro Aparecida, né? Com o tema As Três Grandes Revelações, né? E ele falou que Moisés recebeu, né, do plano espiritual, os 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos que Moisés recebeu foi enviado por Cristo, porque há uma confusão também, Deus e Cristo, Cristo e Deus. Deus é um, Cristo é outro, né? Ele recebeu a comunicação, foi de Deus ou foi do Cristo, na sua opinião, ou no seu estudo que você já fez, Silvio? Sim. Uma vez mais, a gente se vale aqui das informações de Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz. Neste livro, o iluminado mentor de Chico Xavier nos esclarece que Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei divina diretamente enviados do Cristo. Naturalmente que ele, para dar maior credibilidade aos seus ensinamentos, né, aquela mensagem que ele trazia, ele afirmou ter recebido diretamente de Deus, porque o povo daquela época, um povo rude, turbulento, atrasado, não tinha condição de entender as questões da mediunidade como entendemos hoje. Portanto, a gente tem, na doutrina espírita, a gente aprende que essa comunicação que se dá, como é o caso dessa de Moisés, não é diretamente com Deus, porque comunicação com Deus, nós, criaturas humanas, ainda imperfeitos como somos, não temos como estabelecer esse contato. Se há uma pessoa aqui na Terra da qual se poderia dizer que tinha condições de estabelecer um contato direto com Deus, essa pessoa foi somente Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encaminhou os enviados dele e recebeu. Há toda uma simbologia que foi para lá e vinha aqueles raios, tem saído os 10 mandamentos. Na realidade, aquilo tudo é simbólico, né? Ele pode ter recebido, inclusive, mediunicamente, ali, escreveu os 10 mandamentos e chegou e mostrou, né, o Silvio, o que ele recebeu do plano espiritual, não é isso? Ao que parece que aquilo ali foi um fenômeno de efeito físico, né? A ser melhor estudado, mas o fato é que proveio de autos enviados do Cristo a essência, né, daquele ensinamento, os 10 mandamentos da lei divina. Além dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, ele também colocou outras leis. Quais são essas leis? Ele saiu fora um pouquinho dos 10 mandamentos, ou ele foi obrigado a colocar também, a interferir um pouquinho ali na lei que ele recebeu, Silvio? Essa é uma pergunta interessante, porque Moisés, além de médium e revelador, né, grande emissário da primeira revelação da lei divina, ele foi também um líder e um legislador do povo hebreu. Como médium, ele recebeu os 10 mandamentos da lei divina que têm um caráter divino, que estão atuais até hoje, né? São leis válidas até hoje, base de toda a religião e de todo o direito. Agora, como legislador,
ele estatuiu leis para gerir, né, a vida daquele povo, povo hebreu, absolutamente incompatíveis, né, com os dias de hoje. São leis totalmente ultrapassadas, pois que, veja bem, muitas dessas leis prescreviam a morte, né, do infrator por essa ou aquela situação, em flagrante contradição com o 5º mandamento da lei divina, que ele recebeu, não matarás. Né? Que ele recebeu e depois ele colocou uma lei em cima. O 5º mandamento diz, não matarás. No entanto, ele criou leis dizendo, em tal circunstância deve ser morto, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se alguém te cortar uma mão, corta a mão dele também, e assim por diante, né? Então, foram muitas situações em que ele determinou que a pessoa deveria ter a pena de morte, muitas das suas leis, né? Então, isso parece um contrassenso. Aí a gente tem que entender o lado divino, né, da mediunidade, e o lado humano do legislador. Foi por causa da época, por causa ele teve que fazer esse tipo de coisa, ele teve que exigir essa situação? Certamente, né, Maurinho? Não há dúvida que era consonante às condições da época, né? Um povo muito turbulento, muito atrasado, e ainda muito grosseiro em seus costumes. Então, ele teve que estatuir essas leis assim, dessa forma, né? Você falou muito no livro do Emmanuel, Caminho da Luz. Você indicaria para as pessoas que estão nos acompanhando a comprar, adquirir esse livro? A pessoa vai ter facilidade, mesmo sendo espírita, de entender ali o que o Emmanuel coloca? Sim, o livro é uma síntese, né, da história humana, mas vazada numa linguagem, embora uma linguagem culta, mas a linguagem ao alcance de toda pessoa ler, né, de qualquer grau de cultura dá para ler e entender. Basta ter um pouquinho de noção de história, né, porque é um livro que fala da história humana, né? Tá certo. Em síntese, qual foi o legado que Moisés deixou para a humanidade? Assim, esse legado de Moisés pode ser sintetizado em 3 aspectos básicos. O primeiro deles é a crença no Deus único, ou seja, o monoteísmo, numa época em que todos os povos eram politeístas, adoravam vários deuses. Deus dali, Deus daqui, Deus do sol, Deus da lua. Isso. Então, esse é um primeiro dos aspectos básicos do seu legado. O segundo são justamente os 10 mandamentos, que já falamos, recebidos mediunicamente no Monte Sinai. E o terceiro aspecto é a consciência da existência de um Deus imaterial, espiritual, sem forma humana. Que, como você se referiu há pouco, os deuses daquela época tinham as mais diversas formas, né? Forma do animal, forma de gente, forma de metade animal, metade homem, né? Então, eram os mais diversos deuses. Havia uma grande quantidade de deuses, dependendo da cultura. E Moisés, o legado dele é de um Deus único e de um Deus imaterial e espiritual sem forma humana. Nunca foi permitido, no judaísmo, fazer, por exemplo, uma estátua de Deus. Eles não admitem isso até hoje, né? Então, essa é uma das grandes... dos grandes aspectos básicos da sua revelação. Uma coisa importante que ele deixou para toda a humanidade, né? Que hoje, né, a gente já está entendendo bem isso. Entendendo bem. Agora eu quero falar para você que nos acompanha, para você internauta, você que está aí na sua casa, eu quero te fazer um convite para você ajudar a Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E nós precisamos da sua ajuda. O idoso precisa muito de ajuda, porque o custo de manter um idoso numa entidade longa para idosos, os custos são muito altos. Precisa de fisioterapeuta, precisa de nutricionista, precisa de médico, precisa de enfermeiro. O custo é muito alto. E você pode ser um dos nossos parceiros, fazendo uma visita, levando sua doação, né? Marcando uma visita. Você pode marcar pelo telefone 3235-3129.
3234-8712. Também via e-mail, você pode passar o e-mail para nós pelo cjn.mg@terra.com.br. Se você não nos ajudou, por favor, colabore com essa entidade, que nós temos ali 60 idosos e mais 104 pessoas portadoras de transtornos mentais recebendo atendimento e precisa muito de você como voluntário. Além do livro aí, A Caminho da Luz, nós também sugerimos, né, que você adquire, se você ainda não tem em sua casa, adquirir o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas que o Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais em 1857, e os benfeitores espirituais responderam na íntegra 1019 vezes. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ter o Livro dos Espíritos, você tirar suas dúvidas. Assim também como o Evangelho segundo o Espiritismo. O Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele aprofundou na Bíblia, tirou as partes importantes da moral, da moralidade que o homem necessita colocar na sua vida, né? E colocou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode estudar com muita facilidade, que é com palavras simples, com palavras fáceis de ser compreendida, onde ele tira o espírito da letra, o espírito da letra que é o espírito da letra. A letra que mata, o espírito que vivifica. Uma coisa muito importante, qualquer pessoa pode ler, e sem aquela coisa, né, aquele fanatismo. E muitas mensagens também dos benfeitores espirituais, colocando ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E o custo? Baratíssimo. 5, 6 reais, vale a pena você adquirir. Nós estamos chegando no final, o tema é as 3 grandes revelações, nós até agora só falando a primeira revelação. O Silvio vai continuar no próximo programa, falando também da segunda e da terceira revelação. Silvio, por esse momento nós te agradecemos e nós vamos dar continuidade na próxima semana, falando da segunda e da terceira revelação, tudo bem? Nós que agradecemos pelo convite que nos foi feito e agradecemos também a atenção dos telespectadores e internautas que nos acompanham. Eu leva um abraço para todos os dirigentes do Centro Joana d'Arc, todos os frequentadores, e que nós vamos então encerrando por mais essa semana e retornando com o Silvio novamente, para falar da segunda revelação. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.